A Escola Bíblica Dominical do dia 26 de julho de 2026 fala sobre o Espírito Santo que nos guia para além das fronteiras. Ela começa a partir de Antioquia, na segunda parte do livro de Atos, porque o livro de Atos está dividido em duas partes. A primeira parte, que vai do 1 ao 12, que durante 14 anos a igreja primitiva se acomoda e se restringe a Jerusalém e Judéia. E a segunda parte do livro de Atos, que vai do 13 ao 26, diferente da primeira parte. A primeira parte, Pedro e Tiago são os líderes, e a segunda parte de Atos, que começa no capítulo 13, os líderes são Paulo, Barnabé, depois Silas e outros líderes se juntam a eles. Mas nós estamos estudando sobre a segunda parte do livro de Atos. Enquanto a igreja em Jerusalém se restringiu à Judéia e Jerusalém e até Samaria, porque foi um diácono que levou o evangelho para Samaria, não foi um dos 12 apóstolos. A partir do capítulo 13, a visão é de evangelho para fora das muralhas raciais judaizantes e para além das fronteiras. Jesus já havia prometido isso. Vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa visão demorou para chegar na mente dos líderes da igreja primitiva. Mas Deus levanta Paulo e Barnabé lá em Antioquia da Síria, porque eles estavam dispersos por causa da perseguição e se reunindo ali, como já estudamos na lição passada. Barnabé traz Paulo, que estava escanteado, ele já havia se convertido há mais de 3 anos, ele estava em Tarso, os 12 apóstolos não o aceitavam como uma liderança, apenas como um membro convertido, mas não como uma liderança apostólica. Depois Paulo explica isso, ele dizendo: os 12 achavam que eu não era digno de ser apóstolo, mas trabalhei mais do que os 12. Não eu, mas a graça que há em mim. Então, a partir do capítulo 13, é que o evangelho rompe as fronteiras. Como na lição passada, estudamos que eles foram para Antioquia da Síria, depois Antioquia da Psídia e muitas outras cidades ao norte de Jerusalém, na Ásia Menor. E hoje a lição fala da cidade de Filipos, que é uma cidade na segunda viagem de Paulo, que ele está com Silas, e assim que chegaram naquela cidade, eles encontraram algumas mulheres. A principal, a irmã Lídia, vendendo púrpura, e esta mulher, ela se converteu. A conversão da Lídia e de algumas mulheres naquela cidade de Listra, né? Ao tentarem avançar para a Ásia, para a Bitina, eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que em Filipos o evangelho começou a crescer e começou com a conversão de uma mulher. Deus usa as mulheres de maneira poderosa. A primeira pessoa a pregar em Samaria foi uma mulher. Depois, quando Filipe chegou em Samaria, a semente já estava brotando ali e aquela mulher samaritana anunciou para toda a cidade. E aqui também, da mesma forma, nós temos aqui o início do evangelho através das mulheres. Jesus tinha, além dos 12, 70 discípulos. Lucas capítulo 8 fala desses 70 discípulos. E neles havia várias mulheres, como Joana, Susana, Maria Madalena,
que foram mulheres que na ressurreição elas não estavam indo para a pescaria como os discípulos, mas na ressurreição elas foram as primeiras a chegar de madrugada para visitar o sepulcro, acreditando que Jesus realmente ressuscitaria. Mas quando Paulo prega aqui em Filipos, junto com Silas, uma mulher possessa de demônios grita, faz um alarme, elogiando Paulo. Paulo repreende aquela mulher, não porque ela estava bajulando Paulo, mas porque ela estava denunciando uma nova religião, uma nova seita naquela cidade. E era uma cidade muito supersticiosa, que as pessoas ganhavam dinheiro ali com leitura de sorte, leitura de mão, zodismo, profecia do que vai acontecer no futuro, na vida da pessoa. E essas pessoas lucravam muito através dessa mulher que estava possessa de demônios e trabalhava com adivinhações. Paulo repreende Satanás da vida dela, essa mulher é liberta, mas dá prejuízo para alguns homens que trabalhavam com esta mulher. Então Paulo e Silas é preso, é denunciado, mas lá na prisão eles oram de madrugada e a Bíblia diz que as cadeias caíram, o carcereiro tenta o suicídio, mas Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, porque naquela época tinha uma lei que o carcereiro romano que deixasse os presos fugir, ele pagava com a vida, ele, a mulher e os seus filhos eram mortos. Por isso que Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Estava falando da morte de toda a sua família, seria condenada pela fuga dos prisioneiros. Mas aqui foi obra do Espírito Santo, né? Então o Evangelho, quando entra em Filipos, ele dissipa o reino das trevas através daquela mulher que estava possessa. No Evangelho de Marcos, Jesus, ele é o evangelho que ele mais expulsa demônios. Quando o reino de Deus, ele vem para desfazer as obras do diabo. Então, apesar de Paulo e Silas ter sido presos injustamente, eles são libertos ali por um poder extraordinário. E eles na prisão, eles cantam. Eles oram e cantam. O crente salvo, ele em qualquer circunstância da vida, seja no calabouço, na prisão, nas lutas, na tempestade, na tribulação, ele nunca vai murmurar, nem desistir, nem reclamar, mas ele vai se alegrar na esperança. Alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação. Alegrar na esperança é saber que está dando tudo errado agora, mas que depois vai melhorar. Isso é alegrar na esperança. E ser paciente, perseverante na tribulação, como foram aqueles dois homens na prisão, mas o louvor abriu portas, o louvor transformou, o louvor trouxe um testemunho e muitas pessoas ali se converteram por causa daquele milagre que as cadeias foram quebradas. Não só as cadeias da prisão, mas as cadeias espirituais, porque Jesus disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, dar vista aos cegos, quebrar os grilhões dos prisioneiros espirituais, e anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu, que é a dispensação do Espírito, a dispensação da graça, que nós estamos inseridos hoje. Então, após 3 anos de intensa atividade missionária, Paulo voltou para Antioquia da Síria, onde tudo começou, e a narrativa bíblica deixa claro que a missão no Novo Testamento é contínua, pois eles foram guiados pelo Espírito Santo para avançar, ir além das fronteiras
e mais de 70 cidades se renderam